Tem um trecho aqui, Reinaldo, que tem a ver com Alexandre de Moraes e que eles destacam aqui que não bastassem as ações clandestinas direcionadas para atacar Alexandre de Moraes, em razão das suas funções, é, foram identificadas outras referências a Alexandre de Moraes com indicativo de violência, bem como relacionadas à tentativa de impeachment. E aí tem uma troca de mensagens aqui que a gente não sabe de quem para quem, mas diz aqui, ó, uma notícia: Moraes afasta delegado do inquérito da Polícia Federal sobre ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Aí uma pessoa escreve: tá ficando foda isso, esse careca tá merecendo algo mais. Aí aqui falam: só o 7.62, calibre 7.62. Tiro na cabeça, headshot. Olha só, tiro na cabeça do careca, o Reinaldo. Aí uma troca de mensagens falando sobre a morte de Alexandre de Moraes, né? Seria aí. E aí, no mínimo, vão dizer assim: ah, não, mas isso era só um modo que a gente tinha de expressão. A gente, quando fala isso, né, não está pensando realmente em matar. Não, mas quem é que está falando? Esse é o ponto. Quem é que está falando? Ah, essa gente fala e não faz. Não é verdade. Não houve uma explosão grave no aeroporto de Brasília, na véspera de Natal, porque a bomba falhou. Você lembra disso? A bomba falhou. Acionada ela foi. Era uma bomba que estava no caminhão de combustível. Não tem essa, fale e não faz. Faz. Se você deixar, faz. Se deixar progredir, faz. Se a gente condescender com isso, o pior acontece. É assim que as coisas avançam. É por isso que a tolerância com esse tipo de coisa tem de ser zero mesmo. A divergência política é uma coisa. Você pode divergir quando for. Né? Agora, a democracia não convive com a violência, né? E nós vimos isso acontecer. Então, não convive. Ela não pode aceitar a resposta violenta. E ela não convive, não pode conviver com aqueles que fazem escolhas que resultem na destruição da própria democracia. Ponto final. Então, nesse caso, a democracia tem que entrar unindo. A democracia não é o regime que tudo pode, né? Como eu costumo dizer, tudo pode na tirania. Para quem é tirano, para quem é amigo do tirano. Na democracia, não. Na democracia, as coisas que não podem. Pronto. Né? E ele diz assim: ah, não, mas não era para matar o Alexandre de verdade. Mas escuta, nós temos gente transitando nas sombras, em conexão com o organismo de inteligência, e que apela a esse tipo de linguagem, só matando, só tiro na cabeça, que aliás é uma expressão que eles adoram usar, né? Essa gente aí, esses canais, essa coisa do tiro na cabeça, né? Porque o tiro na cabeça sempre supõe que é a eliminação do outro mesmo, né? A eliminação de qualquer chance de que possa sobreviver. Tem a fala, inclusive, Reinaldo, é até mais grave e está envolvendo aí o policial federal Bormevete, não sei se é assim que fala o nome dele, Bormevete, que são os alvos, inclusive, da operação de hoje da Polícia Federal, e o Giancarlo, o subordinado dele. Tem um trecho ainda mais forte aí sobre o negócio da tiro da cabeça, que eles estão falando aqui sobre, assine pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Aí ele fala, com esse careca, eu vou falar o palavrão aqui, vocês me perdoem, mas é o que está escrito aqui no relatório. Com esse careca, filho da puta, só tiro mesmo. Impeachment dele não sai.
Aí tá aqui, ó, rolo na cabeça de ovo. Rolo com a cabeça de ovo. Olha só o linguajar nessa troca de mensagens entre esses integrantes aí da Polícia Federal. É vocabulário de bandido, né? Vocabulário que a gente encontra, assim, eu te diria, até o PCC, quando vem comunicado a público, eles costumam ser mais sutis, né? Porque eles sabem que estão sendo monitorados. Então, eles costumam usar algumas metáforas, né? Quando se trata de falar da eliminação dos outros. Agora, esses daí, como eles não são os monitorados, mas os que monitoram, né? Então eles podem falar abertamente o que eles pensam. Né? Mobilização de uma estrutura criminosa, coisa de bando. Né? Decretada na Se operação você de quiser hoje. saber, se você quiser saber, e aqui vamos abrir divergência com os juristas, com alguns, né? É, isso daí já tem algum tempo, não tem a contemporaneidade para prisão preventiva, se pode dizer. Mas calma, considerando o bem a ser protegido e considerando o poder que essas pessoas têm, porque têm poder, né? Dá para debater se não é o caso de preventiva. Será que isso tudo foi desarmado? Será que esse risco realmente desapareceu? Continua a ser pessoas poderosas que estavam no comando desse troço, né? Que tem contato nesse mundo aí, nesse submundo. Né? Não vai acontecer, mas com um pouco de severidade metia em cana. É muito sério, né? Muito sério. Não, e a gente está É, falando aí nessa troca de mensagens, só para detalhar, essas mensagens que falam do tiro na cabeça de Alexandre de Moraes, é um diálogo entre o policial federal Marcelo Bormevetti, que foi inclusive levado para a BIM por ramagem, né, que é o centralizador aí de toda essa história, né, o grande responsável por comandar esse órgão e por estar à frente, inclusive, da ABIN paralela. E a conversa dele é com um militar do Exército, o Giancarlos Gomes Rodrigues, que trabalhava nessa ABIN subordinado a esse Bormevetti. Os dois, alvo da operação de hoje da Polícia Federal, os dois presos, acusados, inclusive, de vários crimes, como a gente já apontou aqui, que estão nesse relatório da Polícia Federal. Eles apontaram vários crimes que eles teriam cometido ao fazer esse monitoramento. Organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicações e invasão de dispositivo informático alheio. é isso. Contaminando as Forças Armadas essas que no governo Bolsonaro nós vimos a infiltração. Há um trabalho hoje, especialmente no Exército, feito pelo Tomás Paiva, para tentar, digamos, higienizar, né, as Forças Armadas. Agora, nós vimos mais uma vez, né, o prejuízo que ocorre, que acontece com as próprias forças e com o país, quando forças armadas se metem com política. Né? A gente, desde o processo de redemocratização, em que foi havendo paulatino afastamento das forças armadas das coisas políticas, as coisas, enfim, as forças tinham conseguido recuperar, né, o seu prestígio institucional. E em 4 anos, Bolsonaro conseguiu acabar com isso. Né? E nós sabemos que o país chegou muito, muito, muito perto de ter um golpe de Estado. Né? A diferença do que dizem alguns bacanas aí, muito perto, mais perto do que a gente supõe. Né? Se iria se sustentar ou não é outra coisa. Eu até acho que não. Né? Que não tinha apoio internacional para isso. Mas havia o risco de acontecer, sim, né? E de qualquer modo seria um troço traumático. E eles continuam a apostar nisso. Eu volto ao CIPEC lá do Eduardo.
né? Quando ele faz o discurso falando, se Deus quiser, o Trump volta a ser presidente e tudo isso muda, né? E já se pensa em votar uma lei para punir o Brasil e punir as pessoas do Brasil, uma espécie assim, sem receio nenhum, né, de se colocar como uma colônia do Donald Trump e se colocar aqui como uma espécie de um seu representante, né? Então, e contando, claro, que as Forças Armadas possam ajudar nesse trabalho. Essas são, essa é esses são os conservadores brasileiros. Esse é o tipo de direita que se criou no Brasil e que se tornou hegemônico no movimento dito de direita, no movimento dito conservador, né? Isso é o oposto da democracia. Isso é o oposto do regime de liberdades. Isso é o oposto do Estado de Direito. Condescender com isso, piscar para isso, achar que essa gente, que essa turma é uma turma com a qual se possa dialogar, é abrir mão dos pressupostos democráticos. Isso é uma concepção fascista de poder. É uma concepção fascista de organização da política. É uma concepção fascista de mobilização da sociedade, que não está só aqui, mas está aqui também. E aí se tem uma escolha, qualquer pessoa diante disso tem uma escolha que é de natureza ética. Eu condescendo com isso ou não? Eu flerto com isso ou não? Quem resolve que pode condescender, quem resolve que pode flertar, significa abrir mão, recuar da sua posição de defesa da democracia e caminhar para o entendimento com a extrema-direita fascista e, portanto, deixa de ser um democrata. É isso que precisa ser entendido.